Olá, eu sou Júlio Correia, sou ator, poeta e escritor. É com grande prazer que apresento a atividade lançamento do livro Entre Romeus, organizado pela Secretaria Municipal de Cultura da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, no projeto da 28ª campanha Paixão de Ler, que este ano tem como homenageada a grande escritora Clarice Lispector. E para abrir esse evento, que é o lançamento do meu livro Entre Romeus, da editora Penalux, que ficou pronto em outubro agora de 2020, eu vou ler um trecho de um livro da Clarice Lispector chamado Um Sopro de Vida. Diz assim: só me interessa escrever quando eu me surpreendo com o que escrevo. Eu prescindo da realidade porque posso ser tudo através do pensamento. A realidade não me surpreende. Mas não é verdade. De repente, tenho uma tal fome da coisa acontecer mesmo que mordo num grito a realidade com os dentes dilacerantes. E depois suspiro sobre a presa cuja carne comi. E por muito tempo, de novo, prescindo da realidade real e me aconchego em viver da imaginação. Verdade, né? Precisamos todos prescindir da realidade, mergulhar na imaginação, na fantasia, na literatura, na poesia. E é com esse mesmo ardor de fome, de vontade, de felicidade, de prescindir a realidade, né, que Clarice fala, que eu venho aqui hoje apresentar o meu quinto livro, este é de poesia, intitulado Entre Romeus. É um livro, tá bem bacana, bem bonito, foi produzido pela editora Penalux. É um livro de poemas onde eu procurei dividir o livro em duas partes. Chama-se Cores Quentes, que é a primeira parte do livro, e a segunda parte chama-se Cores Frias. Eu tive o prazer e a felicidade de contar com pessoas muito, muito especiais no projeto desse livro, né? Então eu vou citar porque é importante a gente agradecer as pessoas que fazem parte de um projeto na nossa vida, ainda mais um projeto de lançamento de um livro, de produzir um livro com as nossas ideias, com os nossos questionamentos, com a nossa poesia, né? Com aquilo que a gente acredita, com aquilo que a gente quer questionar, quer apresentar. Eu tive como prefaciador do livro o poeta Igor Fagundes. Eu vou ler aqui um pedacinho do prefácio dele, que também consta na quarta capa do meu livro. Diz assim: depois de um livro denominado Miopia Social, Júlio Correia publica uma obra que convoca a sociedade a enxergar melhor, o mosaico de cores, de seres, no qual o humano pode se dar. O poeta chama o leitor a reconhecer a projeção múltipla e singular da luz em cada um, a concordar que, inevitavelmente coloridas, todas as pessoas têm luz. Na poesia da existência, fingir cores não é mentir, mas plasmar, deixar ser, como Deus, por exemplo, fingiu, sem mentir, o homem no barro, e como Logum Edé finge na ribeira o poeta deste livro. Fingir e ficcionar são sinônimos desde quando existe o verbo latino fingere, ficcionar, é dar figura, tornar real. Na lembrança de Fernando Pessoa, que povoa estas páginas, o poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir ser uma cor, a cor que é, mas não enxerga completamente. Igor Fagundes, poeta, ensaísta, professor de filosofia, estética e dança na UFRJ e doutor em poética. Eu também tive o prazer,
de ter uma grande amiga, poeta e socióloga, que fez a capa, né, o texto da quarta capa do meu livro, que eu acabei utilizando para ser a orelha do livro. Eu vou ler um trechinho aqui da orelha, escrito pela Aline Soares, socióloga e poetisa. Entre Romeus, divide-se em cores e em partes sensoriais do corpo, porém, somente para mostrar o quanto a diversidade é saber compartilhar e olhar nos olhos um dos outros nos encontros e desencontros da vida. Conclui-se que a dualidade de cores ou do próprio ser sobrevive em tudo que ficou entre um e outro Romeu, na busca pela matriz existencial. Assim, Júlio Correia salta na forma degradê, feito Salvador Dalí. E, por último, mas tão importante quanto os outros dois, né, que eu citei, que fazem parte desse meu projeto, né, desse meu novo filho, eu tive a gratidão, né, de poder contar com Luiz Otávio Oliani, que fez o pós-fácil do meu livro. E eu vou ler também um pedaço aqui do texto que Oliani escreveu, que é Amor, Memória e Passado entre Romeus. Oliani diz o seguinte: o livro é dividido em duas partes, cores quentes e cores frias. A primeira trata da busca pelo amor, sem normatividades ou regras impostas pela sociedade. O território do coração pulsa totalmente livre, com o eu lírico homoafetivo forte entre desejos e paixões. O poema de abertura, com o título do livro Entre Romeus, mostra uma persona na zona sul do Rio com os versos: voar, amar, é um risco que aceito entre um Romeu e outro, sorridentes na contramão. Eis um livro de aceitação do amor, sem ser panfletário ou político partidário em defesa de um grupo social. Mais adiante, o Oliani diz: a segunda parte do livro, Cores Frias, revela poemas que não tratam tanto a questão lírico-erótico-homoafetiva. São poucas que aludem a tal temática, como Personas Zodiacais e outras. Na seção Em Voga, o eu lírico se volta a outros temas caros à literatura, como a efemeridade do corpo, do tempo, a morte, a solidão, todos espalhados no volume. O texto Nascente, Decepção, Frondosa Natureza, Gato Escaldado, Eu, Amar, Onda, Maioridade e Prisão confirmam a genialidade do autor, que poderia comparecer a qualquer antologia da poesia brasileira contemporânea. E o Oliani fecha o seu pós-fácil dizendo: é diante deste Entre Romeus que Júlio Correia escreve entre pecados e culpas e diz: eu construo poemas e ainda me absolvo, porque escrever poemas cura mazelas, sequelas tristes de vidas passadas, em sincretismo ratificando a grandeza desta poesia com P maiúsculo. Oliani é professor, escritor, ele participa de mais de 200 livros coletivos, ele teve já texto traduzido para o inglês, francês, italiano, alemão. Ele publicou 14 livros, 10 livros de poema, 3 peças de teatro, e o livro de contos A Vida Sem Disfarces, do Luiz Otávio Oliani, recebeu o prêmio Nelson Rodrigues, UB 2019. E ele também recebeu o título de melhor autor apergiano em 2019 pelo conjunto da obra. Então eu gostaria, nesse momento, de estar agradecendo ao Igor Fagundes, a Aline Soares e ao Luiz Otávio Oliani pela parceria, pela gratidão de tê-los junto comigo nesse meu novo projeto. E eu vou então ler alguns poemas
que fazem parte da obra do livro Entre Romeus. Vou selecionar aqui, selecionei, né, alguns poemas das cores quentes e alguns poemas das cores frias. O poema que dá título ao livro chama-se Entre Romeus e tem um poema que é o primeiro poema da primeira sessão, chamado Entre Romeus. Diz assim: sobrevoo a zona sul do rio com olhos de luneta, lobo atrás de ovelhas. Experimento perigos, prazeres enrasantes, delicados, audazes. Ovelhas não são ingênuas, santas, fracas, mas se fazem de egípcias. Experimentações, fórmulas, soluções diluem fronteiras entre céu e inferno. Não há placa de sinalização no ar, no caçar, na orla carioca. Voar, amar, é risco que aceito. Entre um Romeu e outro, sorridentes na contramão. O próximo poema chama-se Maçã. Desde cedo eu quis comer a fruta proibida do paraíso. Desde sempre esse pecado me causava água na boca. Houve tempos em que tentei abortar sementes da macieira lançadas frescas à terra, amostras grátis das ruas. Tempos abreviados pelo vento que trouxe de longe e perto o cheiro insano do prazer, me instigando ao pecado, à tentação da carne. A serpente me sorriu, saciada de desejos, quando depois de muito relutar, aceitei o convite ao paraíso. Noites de corpo ao acaso, em transe, nas baladas. Loucos momentos de euforia em que eu, Adão andrógeno, me permitia as maçãs, num gozo após gozo, a sucumbir entre feras iguais em sina e realidade. Próximo poema escolhido chama-se Pássaros e Felinos. Ele, como tantos outros pássaros, gosta de se rebelar contra o vento e noite ou outra vem pousar em minha janela. Eu, como tantos outros felinos, aceito certas migalhas lançadas a esmo e, vez em quando, o permito deitar em minha cama. Próximo poema chama-se Tarde Leve. Cheiro de mar, cheiro de paixão, cheiro de aventura, voo de albatrozes maliciosos em rasantes fugazes de sedução. Carolina Herrera no pescoço, na cabeça marisia costurar a tarde entre sopros de vento perdidos na memória. Anjos renascentistas, sedentos de beijos, caminham na orla, em trajes de banho, fotografias virtuais. Gotículas de suor a escorrer das asas, salivas de desejos caídas na areia fina, imagens reveladas. Meus olhos, safados e dissimulados, fitam por baixo dos óculos de sol esses filhos narcisos à beira-mar, a buscar, inconscientes ou não, alguém para seduzir e dominar. Próximo poema é Mar Noturno. Esse cheiro único no ar, no início da madrugada, doce marisia aromática a seduzir os sensíveis ao mar. Essa luz negra sobre a água, dois irmãos em tons amarelos, imagens cinematográficas a envolver casais na orla. Teu sorriso de estrela a invadir minha boca, navio a namorar as ondas, a desbravar os 7 mares. Com o pensar fora do tom, os pés na areia do Leblon, me entrego a ti, pleno de mim, desarmado,
à beira desse mar noturno. O poema pequeno chama-se Amor. Sentimento avesso, lança-me à parede e me põe no colo. Outras vezes, vice-versa. Próximo poema. Enamorado. Chegaste em dias de verão, corpo bronzeado, olhos cor de mar, cabelos ao vento, na crista da onda, fala festiva na areia. Ah, se chegasses no inverno, coberto da cabeça aos pés, minha vida seria outra. Não teria me entregue às garras da paixão, assim tão fácil, tão quente, tão urgente, visceral. Agora um poema Marinheiro Galante. Me traz um abraço que me farei oceano para seu navio navegar. Me farei sol para iluminar sua viagem entre ondas enfurecidas. Me farei céu para lhe presentear estrelas ao cair da noite medonha. Me farei ilha para abrigar seu corpo no naufrágio das desilusões. Me farei tudo para o nada do mundo não significar nada diante do tudo que seu mundo em construção representa o meu mundo em expansão. Poema Maioridade. Poema pequeno também, mas que diz muito. Desistir de fundar reinos, levantar castelos, idealizar amores. Vivo de realidades. Próximo poema chama-se Ele e diz assim. Entre todas as opções, fora ele o escolhido. Retirou-me do círculo vicioso do ficar na eterna busca do talvez. Entre tantas pessoas perdidas, fora ele o protagonista ideal. Deu sobriedade à minha diferença, coloriu a estrutura do meu ser avesso. Não era a beleza, nem a elegância, nem a fala perfeita que me faziam cair de encantos por ele, mas sim seu jeito único de me dar a mão. Naquele momento de descoberta, o mundo antes carrasco opressor já não causava medo em meu olhar, não mais me sentenciava com a solidão. E agora vou ler o último poema aqui da sessão Quentes, e diz assim, Ciclo do Amor. Eis que de repente, aquele pé cor de sol que desde a desilusão de pelo menos 5 primaveras não floria aos olhos do amor, amanhece carregado de botões. Nesse jogo da vida, entre tantos outonos, o dia deixa de ser cinza chumbo, volta a ser pluma pétala, amarelo ouro, melodia de pássaros. Nenhum asfalto será mais forte que a raiz do renascimento. Esses foram alguns dos poemas que compõem a sessão Quentes. Queria dizer também que eu já lancei os 4 livros anteriores a esses, que se chamam Íntimas Sensações, Substantivo Desvairado Sedutor, E-mails para Clarice, que é a nossa Clarice Lispector, e Miopia Social. Os meus livros estão à venda, esses 2 últimos, pela editora Penalux. Só entrar no site da editora, vocês conseguem adquirir esse livro. E os outros livros anteriores, aí teriam que entrar em contato comigo mesmo, através do meu Instagram, Júlio Quintal Correia, Facebook, Júlio Quintal Correia, ou WhatsApp, 21982360363. Eu queria só dizer que eu já participei de alguns concursos literários e tive a honra, de ser agraciado em alguns concursos.
este ano de 2020 eu fui vencedor de um concurso organizado pela ZL Books, vencedor do Troféu Literatura na categoria Melhor Poeta do Ano com o livro Miopia Social. Eu também já fui primeiro colocado no primeiro concurso de poesias homoafetivas do Rio de Janeiro, terceiro lugar na 27ª Noite Nacional de Poesia UB Minas, Mato Grosso do Sul, finalista de vários concursos literários, fui primeiro lugar no 27º Festival de Poesias de Serquilho, primeiro lugar no Prêmio Felgo de Literatura, categoria aluno. Então, eu já venho participando ao longo dos anos de vários concursos literários, apresentando minhas obras, e é uma grande honra e satisfação de poder alcançar premiações nesses concursos tão importantes que são realizados aqui no Brasil. E a gente tem que participar para mostrar o nosso trabalho, como estou aqui hoje, com a organização da Secretaria Municipal de Cultura, da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, fazendo o lançamento do meu livro Entre Romeus. E eu vou ler então aqui alguns poemas da seção Frias do livro Entre Romeus. Ementa. Quando nasci, o anjo que recepcionou minha chegada silenciosa disse: vai, meu menino, escrever tua história com letras feitas de saudade. Próximo poema, Sincretismo. Sirvo-me da realidade, da imaginação, dos sentidos. Meu olhar é um mosaico de cores, de seres. Sou estrangeiro, vivo além de mim, daqui de agora, de tempos de outrora. Eu tenho quintal nas veias. Sirvo-me da natureza, das florestas, das matas, das caças. São Sebastião anda comigo. Logum Edé guia meus passos. Sou estranho à minha gênese, avesso à minha sina. Desde tempos remotos, garimpar versos é meu ofício. Sagrada religião sem neuras. Escrever poemas cura mazelas, sequelas tristes de vidas passadas. Poema Laços Maternais. O nosso íntimo contato, primeiro status de felicidade, deu-se ainda na placenta, sobre um olhar afetuoso. Meu corpo em formação geral, 75% liquidez, estado humano de composição, a receber o amor incondicional, instinto máter a cuidar do filho. Após 9 meses, imerso numa azul água doce, embalado num canto de ternura, rompeu-se a bolsa amniótica. Ante ao desconhecido, o corpo sólido chora, põe a boca no mundo, beija o seio da Oxum, e a vida se inicia no colo. Próximo poema, Cumplicidade. Adoro as mãos macias de minha mãe, sua generosidade, sua calma, seu colo, seu jeito de quem sabe de tudo. Mesmo quando não diz, eu não digo nada. Nossa cumplicidade se dá no olhar, pela alma desnuda. Não precisa existir palavra. Ela me entende, me aceita do jeito que sou. Rimbaud, James Dean, Garcia Lorca, beijo em plena madrugada, lábios com batom incolor. Mais um poema, chama-se Relato. Como em Lorca, sua lembrança dali habita meu viver, mas as sobras do belo que vivemos são apenas umas poucas cinzas que o vento, aos poucos, vai levando ao mar do completo esquecimento. Retrato falado. Há tantos lordes, Alfred, Douglas, a andar pelos mundos, meu Deus, a atormentar outros, Oscar Wilde, que é preciso ter cuidado redobrado para não cair nas graças da paixão, nas garras da paixão. Próximo poema chama-se Ausência.
Quando meu pai morreu antes da hora, não entendi o significado de imediato por estar disperso nas brincadeiras da meninice. Foi pelo olhar de minha mãe, o qual para sempre emudeceu, que compreendi o naufrágio familiar. O chão se abriu em profundezas doloridas. Restaram cicatrizes roxas na memória a apagar lembranças de um tempo bom. A saudade é feita de um pedacinho de felicidade que ficou escondido num canto especial da memória. O próximo poema chama-se Nascente. Tentei me livrar do riso amigo, esquecer o passado recente, matar a saudade indelicada. Mas como impedir o sol de invadir a janela logo cedo? Próximo poema aqui da sessão fria. Adeus. Partir é ir por inteiro, sem olhar para o passado, sem olhar para os objetos com sentidos ocos em meio ao vendaval. Leva a tua metade morta que deixou entre os livros empoeirados na mesinha a me olhar no centro da sala. Não quero mais esbarrar os pés em tuas 1000 palavras apodrecidas. Há outros sentimentos alicerçando a paz na minha alma em reformulação. E agora vou ler aqui mais um poema para poder fechar essa parte. E, na verdade, eu vou ler só a última frase do poema Remissão, que diz assim: eu construo poemas e ainda me absolvo. Queria aproveitar esse momento de grande felicidade que é poder estar lançando o livro e agradecer também a outras pessoas que estiveram junto nesse processo comigo, que fizeram uma revisão do meu trabalho, que é a Neide Ambach, Richelle Salgado e Caetana Dias, bem como o Eduardo Martins, que fez a fotografia que está na 4ª capa do livro. Então, para deixar para vocês, aqueles que quiserem adquirir este meu livro, Entre Romeus, que estou lançando online aqui, é só vocês entrarem no site da editora Penalux, que vocês vão comprar o livro. Se quiserem comprar diretamente comigo e receber o meu autógrafo, é só me mandar um recado pelo Instagram ou pelo Facebook, Júlio Quintal Correia, ou mandar uma mensagem pelo WhatsApp 21982360363. E eu gostaria mais uma vez de agradecer a iniciativa, esse projeto da Prefeitura do Rio de Janeiro, né, que por meio da Secretaria Municipal de Cultura está realizando mais uma vez a 28ª campanha Paixão de Ler, que me deu a oportunidade de ser aprovado nesse projeto e ter o espaço de estar aqui lançando o meu 5º livro de poemas intitulado Entre Romeus. Então, aqueles que gostaram aí dessa amostra que eu dei dos meus poemas, fiquem à vontade e adquiram um livro, entre em contato comigo, estarei aqui pronto para receber, para conversar com vocês, trocar ideias, até também para aqueles que têm dúvida de como lançar um livro, de como fazer para publicar o livro, e para que vocês possam também estar conhecendo um pouco mais da minha obra, tá? Conto com vocês e vamos lá. Mais paixão de ler em nossas vidas.